Bom, eu vim conversar um pouquinho, dividir com vocês a experiência que a gente está vendo lá na Riachuelo. E pegando as palavras do Nasser, como é que a gente entra por esse mundo de omnichannel. Acho que talvez eu traga um pouco de contextualização, de falar mais do mesmo. Mas como a gente convive com o que existe, com o nosso carro que está acelerando e com tudo novo que você vê por aí, que as empresas estão fazendo, as pirotecnias e as coisas que têm contexto e conceito de construção. Então, eu queria começar rápido, passando... Isso foi no evento que eu fui, da Internet Retailer, e eles fizeram um resumo muito bacana a respeito dos varejos no mundo, e isso se aplica perfeitamente aqui no Brasil. Eles conseguiram resumir muito fortemente tudo o que todos os varejistas, ou a maioria dos varejistas, estão buscando ou fazendo. Então, quando você consulta os 4 principais objetivos, eles são muito claros e são válidos para todo o varejo, inclusive para a gente. E quando você vai fazendo o drill down disso e entendendo por dentro de cada uma dessas 4 iniciativas, também são coisas muito próprias que você percebe que todos os grandes varejistas, médios, pequenos, em alguma medida buscam e estão atrás. Ou seja, ninguém está... se estiver perdido, consegue se orientar muito fácil olhando o movimento desses grandes varejistas, e eu acho que esse material resumiu super bem. Então, como que eu faço para aumentar a minha receita? Como que eu faço para melhorar a experiência do cliente? Então, você vê a Amazon trazendo o conceito de Customer Centric, e todo mundo agora falando muito de cliente no centro e Omnichannel, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas... Sem dúvida nenhuma, todo varejo quer melhorar a experiência do cliente. Sem dúvida nenhuma, todo varejo quer colocar o cliente como uma experiência, com uma experiência fantástica, integrando a loja física com a loja online, com outras maneiras de trabalhar, e cada um à sua maneira e na sua velocidade, convivendo mais ou menos com os seus sistemas que vêm, e quando a gente fala de sistema legado, não necessariamente é ruim, é tudo que nos trouxe até aqui, só que o desafio muda. E quando muda o desafio, como é que eu me organizo, me programo para ter a escala que é necessária, ou a velocidade que é necessário para acontecer. Então, melhorar a experiência do cliente também está na agenda de todas as grandes empresas, no board, no conselho, na diretoria de todas as grandes empresas de varejo do país. Melhorar produto. Todo mundo fala em melhorar produto, né? Em nosso caso, em especial, que nós temos a cadeia inteira verticalizada, então a gente tem isso muito forte. Eu tenho a indústria, eu compro o tecido, eu compro o fio e eu entrego um carnê em 10 vezes. Então, de que maneira a gente coloca tudo isso a favor de uma estratégia com 44 mil funcionários, né? E reduzir custos sempre. E aqui é um ponto que é super desafiador, né? Quando você fala de uma área de tecnologia que às vezes é entendida como perdulária, porque tem um gasto muito alto, que você precisa diminuir o custo, mas você precisa ao mesmo tempo acelerar, porque os seus concorrentes começam a mostrar algumas experiências ou algumas agendas positivas, umas mais verdadeiras, outras pura pirotecnia, e você precisa dar uma resposta a isso, afinal estamos todos brigando pelo mesmo consumidor, pelo mesmo bolso, pelo mesmo cliente, e isso traz um trade-off importante de maturidade que você precisa construir para entender o que é custo e o que é investimento dentro da área de tecnologia, sem ficar fazendo trocadilho, né? Bom, e aqui já entro um pouco no que todo mundo já fala, e eu trouxe em números, da importância do Omnichannel. Então, a pesquisa consulta quantas pessoas que compram e fazem... primeiro, uma pesquisa online. E aí você tem lá 26% sempre, 42% com frequência, ou seja, já é a grande maioria. Essa foi o primeiro grande namoro entre loja física e loja online. Há quem diga, e você vê algumas matérias que falam que isso é ser omnichannel, né? Retirar um produto na loja é ser omnichannel. E aí você tem que olhar aquilo, respirar e falar, beleza, tá bom, vamos... O cara constrói o primeiro passo de uma relação entre o online, que vinha no modelo, numa pegada, e que foi sendo construído lá nos primórdios com o Submarino, e foi ganhando corpo e ganhando um novo contexto e participação
no celular ou na vida das pessoas. E o varejo começa a entender a importância da capilaridade de loja, a importância da experiência de loja, e como eu dou a mão para esse cara e a gente sai junto. Então, aqui, você percebe que já 75% utilizaram dessa primeira relação cross de online e offline, que já teve uma evolução ou uma mudança na maneira de pensar a estrutura tecnológica para permitir isso de forma organizada ou estruturada. E as pessoas que compraram no online e retirou na loja no ano passado, isso é uma pesquisa dos Estados Unidos, que já tem aí um volume enorme, ou seja, o Omnichannel é um fato, né? Ter uma experiência integrada, e quando você fala em Omnichannel, existem milhares de definições, a que a gente tem usado eu quero proporcionar uma experiência próxima para o meu cliente, sem perder todo o tracking de informação que ele tem comigo, e tudo que eu preciso fazer ou estar pronto para isso é o nosso grande desafio. Como eu consigo fazer que o cliente tenha essa experiência única? Como eu consigo fazer com que ele vá na loja e eu consiga conhecer ou acompanhar a jornada dele verdadeiramente, seja no online, seja em qualquer device que ele queira estar, ou seja na loja física. E como eu embarco o time nessa história. E aqui começa a nossa jornada dos sistemas legados, dos sistemas novos e de toda a nossa criatividade em construir essas experiências. Então, o primeiro ponto e mais importante a gente é uma empresa de 70 anos, com 600 pessoas na área de tecnologia, com indústria, com banco e com varejo. E tudo funcionando. Só que nem tudo foi pensado para a experiência atual. Nem tudo foi pensado para a escala e para o ganho que a gente precisa ter de inovação, de entrega, de coisas que realmente são relevantes na experiência, no engajamento, no acompanhamento do cliente, e sim pensado individualmente, cada uma da sua necessidade naquele momento. Com muitos sistemas de terceiro, com muitos sistemas de desenvolvimento, de customização, inclusive em plataformas de terceiras, e eu não posso simplesmente virar as costas para isso e parar tudo, fechar por 30 dias ou 60 e depois amanhecer como uma empresa omnichannel integrada, né? Então, a gente começa essa jornada dentro da área de tecnologia entendendo e tirando, ou aterrissando muito fortemente, para a gente não ficar muito preso à ilusão das pirotecnias que a gente vê, das mágicas que os outros contam, e entendendo um pouco do que é a nossa realidade, para onde nós vamos e o que a gente precisa mudar. E quando você fala em mudança e melhoria, é importante a gente entender o que é um e o que é o outro. Porque a melhoria, toda mudança, não necessariamente é uma melhoria. Certo? Então, a gente começa essa discussão internamente, e aí, quando a gente começa a discutir, a gente começa a enfrentar alguns tabus que a empresa precisa entender que vai passar nessa jornada. E errar é parte do jogo. E quando a gente erra, a gente não pode sentir a culpa do erro, e sim entender que esse erro, ele tem que ajudar na construção do nosso aprendizado. O erro, ele tem que servir como base para a gente entender aquilo que eu estava fazendo, ou que eu gostaria de fazer, qual é a maturidade que eu construo, aonde eu preciso chegar, sem achar que, puta, errei, ferrei o negócio aqui, e aí eu tenho que ficar culpando A, B ou C e procurar muito mais culpado do que a entrega efetiva que aquela mudança precisava acontecer. Senão a gente se acovarda e enfrenta menos. E enfrentar sistema legado tem uma dificuldade importante, porque você vai mexer em coisas que não foram preparadas para atender a demanda que você agora quer que aconteça. E em muitos momentos você vai trocar, você vai organizar um phase-out disso, em outros momentos você vai ter que conviver por alguns anos, porque você tem um time to market importante para entregar alguma coisa de valor. E o valor é aquilo que é percebido pelo cliente, não é a tecnologia pela tecnologia. Eu não vou fazer porque eu acho bacana.
Eu vou fazer porque eu preciso ter um aspecto de negócio que faça com que o cliente perceba o quanto eu posso ser relevante ou o quanto eu posso engajar ele na minha jornada, ou no meu negócio, ou na maneira como eu quero me posicionar. Então, isso muda bastante a nossa relação com esse sistema legado. E o que a gente tem falado muito lá é, a gente tem que ter uma uniformidade muito grande na sequência da nossa construção. A confiança, a relação de confiança que a gente começa a construir dentro da área e com as áreas afins e com todas as áreas demandantes, né? Então, uma das coisas que a gente vem tentando mudar o mindset é, não existe área de tecnologia e área de negócio. Existe área de tecnologia, área de marketing, área de compras, e existe o negócio. E a gente é parte desse negócio, né? Então, como eu consigo construir essas alianças internas, como eu consigo desenvolver essa relação de confiança com o conselho da companhia, com os outros diretores executivos da empresa, com as áreas que demandam milhares de coisas criativas ou de ferramentas que vão ser aquelas milagrosas que vai salvar a vida, e no final do dia é só mais uma coisa para a gente tentar integrar, agregar ou criar uma jornada estruturada, né? E aí começa como que a gente se organizou e como é que a gente está fazendo esse trabalho dentro da Riachuelo. Como que eu entendo até onde vai o sistema legado, como que eu entendo o que eu preciso construir utilizando esse sistema, o que eu preciso fazer com as pessoas para a gente gerar e ganhar autoconfiança no time, para que o time seja capaz de propor e de enfrentar desafios de sistemas que não foram preparados para a entrega que a gente precisa. E aí a gente fez esse quadro, isso eu apresentei no conselho da empresa esses tempos atrás, mostrando um pouquinho de, se eu continuo fazendo, ou se eu continuo entregando, se eu não tenho automatização dos meus processos, se eu tenho e trabalho com plataformas de terceiro limitada ao modelo que ele existia, e se eu tenho processos e cabeças antigas, eu vou ter uma curva de crescimento, mas com um nível de obsolescência altíssimo. E em algum momento, efetivamente, o brinquedinho vai quebrar, né? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, uma verdade. Como que eu consigo criar a partir de um comportamento externo? Porque o cliente eu não controlo. E se eu não estiver dando a ele condição de ter uma experiência mais estruturada, se eu não dou condição a ele de entrar na loja e não enfrentar fila, se eu não dou a ele a condição de entender, ou dos caixas da nossa loja entenderem que eles têm outros papéis, eu tenho um banco e esse banco vai se tornar digital e cada loja é um ponto de contato com esse cliente, e eu tenho uma fábrica que pode produzir na velocidade recorde todo o produto que o meu cliente demandar e eu tiver capacidade de perceber, eu não vou transformar o meu negócio. E como que a gente consegue fazer essa transformação? Com muita liberdade, com novos modelos, com novas propostas, com alguns erros, com muitos acertos, com uma área de inovação realmente estruturada, conversando muito com universidades, conversando muito com empresas aceleradoras ou incubadoras, então fazendo bastante, olhando bastante para fora, só que trazendo para o hoje aquilo que a gente está pronto para entregar. Esse foi um exercício que a gente fez, então, por que eu quero, né? Por que eu quero a transformação digital? A gente tem que sair daquele desejo fantasioso de, é legal, vai ser massa, vai ser fantástico, tudo vai ser mágico, e aterrissar em algo que faça sentido para mim nesse momento, dada a realidade que eu tenho, com a história que eu construí. E uma vez que eu sei o porquê, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito, eu vou trabalhar, então, no quê? E aí, no que eu preciso atuar hoje para fazer a entrega no menor tempo possível, com o melhor valor agregado, mas sempre na mesma direção. E depois a gente vem para o como. Eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes, mas... E aí a gente começa a estabelecer steps de como a gente vai se organizar em cada um deles, para que a gente possa estar preparado e evolutivamente construindo a nossa nova plataforma, a nossa nova visão
e fazendo entregas de médio, curto ou grandes entregas de longo prazo para os nossos clientes. Sempre medindo a temperatura, olhando, por mais que a gente entenda que ganha jogo quem está olhando e prestando atenção no jogo, né? Então, se nenhum tenista ganha uma partida de tênis olhando para a plateia. E a gente tem que olhar para o nosso jogo. Mas, infelizmente, ou felizmente, o sol é para todos e a gente tem que ver o que os outros estão fazendo para engajar, em busca do engajamento do nosso cliente, que também é dele, que também é nosso e que vai aonde quer, quando quer, a hora que quer e se quiser, porque aí aumenta ou diminui a nossa capacidade de atender esse cliente que vem crescendo. O milênio já tem 19 anos, né, já está na faculdade, tem um comportamento muito diferente dos modelos anteriores. Como a gente se adapta, como a nossa cabeça acompanha e como a nossa estrutura entrega aquilo que ele precisa. E aqui já chegam no ponto alto do que a gente está organizando. Então, o que eu tinha prometido para o Nasser é dar realmente uma visão prática daquilo que a gente está fazendo, uma visão pragmática do caminho que a gente está desenvolvendo dentro da área de tecnologia, em que a gente vai conviver e entende que precisa conviver com sistemas que estão. A gente não vai conseguir trocar um SAP para implantar o HANA em 6 meses, a gente não vai conseguir trocar sistemas que são dorsais na nossa estrutura em 6 meses, mas nem por isso a gente pode deixar de fazer entregas que são relevantes para o negócio. E aí, como eu me organizo e como a gente começa a caminhar nessa estrutura de tecnologia para conseguir fazer essa entrega. Então, a gente tem todas as frentes, todos os negócios, todas as arquiteturas aqui. A gente vai está criando toda uma camada de serviço e começando a falar em bases únicas, né? Então, essa é a base, é o início da construção do nosso omnichannel verdadeiro. É a partir daqui que eu vou entender exatamente todo o movimento do meu cliente, desde da primeira vez que ele conectou com a gente, seja através do Wi-Fi de uma loja, seja através de um e-commerce, seja através do cartão Riachuelo, seja através de qualquer mídia social em que a gente esteja inserido ou esteja fazendo uma story ali e o cliente entenda que aquilo teve uma conexão com ele. Como eu pego esse cliente, garantindo que eu cumpro o LGPD, garantindo que eu tenha toda a transparência necessária para traqueá-lo ou para engajar ele dentro do nosso negócio, e acompanho toda a sua vida, né? Então, como eu consigo ter um caminho de pedido unificado, um estoque? Você fala hoje da visão de estoque nossa, a gente tem 400 lojas espalhadas, com estoques trabalhando em loja física independente. Eu não sei quem tem, acho que o Nasser perguntou, eu não consegui ver. Quem tem loja física e online aqui integrada? Só para ter uma noção. Só física. Só online? Está de bobeira, não tem nenhum nem outro. Bom, a loja física, no volume de lojas físicas, para eu chegar e trazer essa informação de forma muito estruturada, para eu conseguir chegar ao ponto de fazer um ship from store, por exemplo, ou ter o produto na loja em que eu possa faturar a partir da loja, sem gambiarra, sem amarrar com arame, a gente precisa estruturar ou rever toda a nossa posição de estoque e a maneira como a gente lida com isso. Modelos de precificação. Então, módulos de promoção em que você tem lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, com estratégias regionais de demarcação, e agora você tem um e-commerce ganhando relevância, e esse e-commerce, ele fala com toda e qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, do Brasil. Então, como eu consigo fazer ou criar uma governança com a precificação para que o cliente que chega numa loja e que vai consultar o e-commerce e lá tem uma estratégia específica de demarcação, porque é uma região específica, e antigamente era feita assim, a estratégia ela era regionalizada ou individualizada por loja, como eu consigo agora ter uma visão
integrada e atender o cliente para que ele não se sinta enganado. De comprar um produto mais caro numa loja e está mais barato no site, ou ao contrário, comprar um produto mais caro no site e está mais barato na loja. E para isso a gente precisa ter política e precisa ter tecnologia pronta. Meios de pagamento. Então, eu tenho um banco, eu tenho toda a evolução da fintech, toda a velocidade que a fintech vem ganhando, eu tenho um cliente que conversa comigo e que eu conheço o comportamento dele através de nossos cartões próprios, né, do private label. E eu preciso fazer com que esse cara, uma vez que ele está com o meu cartão, eu conheço o comportamento de compra, como eu identifico ele no e-commerce, por exemplo, ou como eu identifico ele na loja física? Como eu falo com ele no limite de não ser muito, ou não passar do limite permitido, mas que eu demonstre ou facilite a vida dele com a máxima recomendação ou personalização daquilo que ele já comprou ou vai comprar. Eu fui num evento esses dias, engraçado, um cara falando de uma empresa de e-commerce de livro, em que ele comprava um livro, 5 dias depois a empresa recomendava o mesmo livro 10% mais barato, né? E falava que estava personalizando. Então, como a gente consegue efetivamente, no segmento de moda, ser relevante? O cara que compra uma camiseta, eu oferecer algo que combine ou algo que tenha a ver com o momento dele, porque eu conheço e traqueei todo o cliente através do MDM de clientes aqui. Então, eu começo a ter uma visão muito mais estruturada do meu cliente, eu começo a ter uma visão centralizada do meu produto, e aí eu começo a navegar em todas as possibilidades. Uma vez que eu tenho um catálogo único, esse catálogo vai suprir a loja física, ele vai suprir o e-commerce, ele vai suprir qualquer outra iniciativa que eu tenho de ponto de contato com o cliente ou que ele queira participar ou engajar com a minha marca, né? Então, esse é o desenho, a maneira como a gente está se organizando, a maneira como a gente acredita que vai blindar um pouco todo o sistema legado que a gente tem, que não estava pronto, não estava preparado para entregar a experiência que a gente precisa fazer num tempo muito curto. E, a partir desses dados centralizados, a gente começa a fazer o máximo de integração ou de percepção do que pode ser esse Omnichannel para a Riachuelo. Então, esse é o desenho final dos módulos, então isso a gente torna tudo microserviço. Esses módulos, eles olham basicamente para 5 grandes pilares. Então, eu tenho um pilar de cliente, eu tenho um pilar de saque, de atendimento, de troca, de pós-venda, eu tenho um pilar de venda, eu tenho um pilar de estoque e fulfillment, e eu tenho um pilar de gestão de pedidos. Cada um desses microserviços, eles comunicam, eles são completamente independentes, e eles se comunicam com o nosso sistema, ou são abastecidos pelos nossos sistemas legados, e eles passam a ser o orquestrador futuro de todas as nossas novas conexões. E aí, a partir do momento que eu tenho isso organizado, eu posso voltar e olhar para o meu sistema de ERP, ou quanto esse sistema eu sigo dependente ou não dele, ou do sistema de emissão de nota, por exemplo, de um e-commerce, que ele passa a faturar a partir de uma loja física, e a maioria das nossas lojas são em shopping, então eu tenho um complicador adicional de atribuir essa venda ao shopping, porque é parte do contrato. Então, entram aí outras variáveis, que eu não vou entrar muito no detalhe. E aqui é um pouco do nosso desenho, de onde a gente está. O que está amarelinho está pronto, o que está cinzinha está quase, e a gente espera até o final do ano ter efetivamente uma área de tecnologia pronta para entregar todas essas experiências de cliente. Bom, o mais importante que eu queria passar dessa jornada para vocês era isso, como a gente está se organizando, o porquê a gente decidiu fazer, o quanto a gente acha que isso é relevante, como a gente desenhou esses 5 pilares para atender uma jornada omnichannel. E um ponto que é super relevante, que eu não consegui colocar aqui, são efetivamente as pessoas, né? Então, a gente vem se preocupando muito com
quem está nos ajudando nessa jornada? Como a gente organiza o time, como a gente usa das metodologias que aí estão, sem fazer nenhum tipo de reverência a uma específica, a uma milagrosa, mas como eu uso o melhor de tudo isso para aprimorar a qualidade da nossa entrega, cadenciada, transparente, com uma aliança muito forte com as outras áreas da companhia, que precisam entender e ajudar nesse processo, porque quando você vai para uma área demandante e que ela tem uma série de sonhos, uns construídos por ela, outros porque o mercado está fazendo, e aí acha que tem que fazer tudo junto ao mesmo tempo, a gente não consegue soltar um pastel de queijo e um de carne na mesma panela, né? Então, como você chama todo mundo, explica a maneira de trabalhar, organiza e faz um desenho de forma mais simples, mais trivial possível, para que eles entendam, acreditem e confiam, e essa entrega começa a acontecer, e você começa a mobilizar os 44 mil funcionários da empresa, acreditando que aquilo realmente é viável. Como você começa uma jornada dentro da área de tecnologia, e em Mossoró, no Rio Grande do Norte, você consegue atingir o vendedor daquela loja com a necessidade que ele precisa ter, ou a mudança de skill e perfil que ele precisa desenvolver, para entender que o cliente não é aquele que entra na loja. O cliente é qualquer pessoa que quiser se engajar ou ter um contato com aquela loja, porque ela estava na melhor comodidade para aquele melhor momento do cliente. Como você vira a cabeça da pessoa para entender que isso também é estar dentro da Riachuelo, isso também é fazer com que o cliente compre. E o cliente virtual, ele é um cliente que ele está nas mídias sociais, ele é um cliente que vai ajudar a empresa de uma forma orgânica a divulgar a qualidade da experiência ou do seu trabalho, né? Então, tem um desafio que eu não consegui tangibilizar, até pedi desculpa para o Nasser, eu falei, cara, eu não sei como escrever a importância das pessoas nesse processo. A gente vai ganhar o jogo, não é na tecnologia, pela tecnologia. A gente vai ganhar o jogo fazendo a operação entender que a tecnologia pode ajudar um processo de experiência. A tecnologia pode ganhar eficiência operacional em atividades que são de rotina, e provavelmente vai. Quem trabalhou em agência de banco, em caixa de agência de banco, sabe que extinguiu e está na nossa geração, né? Então, a tecnologia vai substituir trabalhos rotineiros, mas a tecnologia não vai conseguir fazer com que a vendedora, que vai colocar, ou com caixa, ou com qualquer pessoa que está numa loja, em qualquer lugar do Brasil, faça com que a experiência daquela pessoa que foi ali ou fez contato com a empresa seja mais legal. Isso a gente não vai conseguir sair das pessoas, né? Então, como a gente transforma, como a gente constrói com as pessoas, através das pessoas e com a participação efetiva deles nesse processo. Acho que essa era a mensagem adicional que eu queria deixar, cravado, nos 30 minutos, como prometido. Eu agradeço muito, muito obrigado. Obrigado, Carlos.